Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós vemos o quê? Que tinha um lugar, tinha muitas casas ricas e preciosas ali na região da Judéia, mas tinha um lugar que nós encontramos que o Senhor eventualmente ia lá e se hospedava lá, na casa de Marta e Maria. E Lázaro, né? Da casa de Lázaro, Marta e Maria. Esses três irmãos recebiam o Senhor em casa. E os nomes deles ficaram registrados na Bíblia. Quanta gente famosa, rica, poderosa existiu naquela época que nós nem sabemos quem era. Os seus nomes viraram pó, assim como suas casas também, né? Mas esses três tiveram seus nomes registrados na Bíblia porque eles se dedicavam ao Senhor. Marta, no começo, não estava muito entendendo o valor das coisas. Nós encontramos num primeiro momento, Marta, Lázaro, em Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta, provavelmente Marta era a irmã mais velha, né, dessa família, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Todas as outras tarefas, todos os outros serviços eram importantes, mas Maria escolheu o mais importante: ficar aos pés do Senhor Jesus. Tinha um irmão norte-americano que nos visitava com frequência no Brasil. Ele costumava dizer que ele estudou na St. Mary's. Quando perguntavam para ele onde é que ele estudou teologia, ele falava: estudei teologia. Escola de Teologia Santa Maria aos pés de Jesus. Essa deveria ser a escola de preferência de todo cristão. E ela, então, a boa parte não lhe será tirada. Depois nós vamos encontrar Marta e Maria no capítulo 11 de João. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Veja só a ação de Maria, não é? Como ela tinha se dedicado ao Senhor. E quando eu leio que ela enxugou os pés com seus cabelos, eu penso que não existe uma posição mais baixa que alguém possa se colocar como a de uma mulher que enxuga os pés de alguém com os cabelos. Porque para enxugar os pés com os cabelos, por mais comprido que seja o cabelo de uma mulher, ela vai ter que colocar o rosto no chão. Esse é o lugar que nos cabe diante do Senhor, de rosto no chão. Mais até notório do que enxugar os pés com os cabelos, é onde você faz isso, com o rosto no chão. Essa é a nossa posição diante do Senhor. E mandaram depois suas irmãs dizer, no versículo 3, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Isso aqui nos dá mais uma dica do porquê as coisas acontecem a um servo do Senhor. Para a glória dele. E nós não devemos querer atrapalhar isso. Às vezes nós nos queixamos tanto de alguma situação que nos veio, que é desagradável,
e nos esquecemos de que o Senhor pode usar aquela situação para a glória dele, para ele ser glorificado naquela situação, como até uma morte, né? E aqui era um caso, ele estava doente, Lázaro, e doente para morrer. No versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha, já pensou? Você ter sido uma pessoa que aqui na terra o Senhor Jesus visitava a sua casa e amava você, e ele tinha prazer em estar ali. Quando ele ia a Jerusalém, ele não ficava em Jerusalém, ele saía para Betânia, e era ali que Jesus ficava. Não ficava em Jerusalém, não ficava na grande cidade. Poderia ficar na grande cidade, mas ele não ficava. Ele ia a Jerusalém, saía e pousava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí no versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Que isso, Senhor? O Senhor não viu lá, vieram avisar que Lázaro está enfermo, está já à morte, né? Está quase morrendo? E o Senhor ainda fica 2 dias? É que nem você chamar a ambulância e o cara fala assim, tá bom, pode deixar, daqui a 2 dias nós chegamos aí. Eu falo, mas que ambulância é essa? Que pronto-socorro é esse? Que serviço de atendimento de emergência é esse que marca para daqui a 2 dias, né? E aqui, mais uma vez, no versículo 7 e 8, né, os discípulos estão desacorçoados, porque eles estão achando que o Senhor vai ser apedrejado, eles também vão morrer apedrejados, né? Eles não perceberam ainda quem é o Senhor. Mas, mais adiante, no versículo 11, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso aqui é importante a gente entender isso aqui, porque quando a Bíblia fala de dormir, para um crente, é a morte. Mas a morte do crente não é chamada de morte, mas é de dormir, de sono. Mas esse não é o sono da alma que é ensinado em heresias, né, de Testemunho de Jeová e Adventistas e outras, que dizem que a pessoa morre e fica dormindo. Não, ninguém fica dormindo depois da morte. Ninguém fica inconsciente. E aqui, os discípulos pensam que é o repouso do sono. Então Jesus, versículo 14, disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. E aí eles vão então com o Senhor, e quando chega no versículo 17, chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ou seja, ele descobriu que havia 4 dias que estava na sepultura. Quando nós lemos isso, é importante lembrar do Senhor que ele ficou 3 dias na sepultura. 3 dias e 3 noites na sepultura. Lázaro ficou 4 dias e 4 noites na sepultura. O que isso nos mostra? Quando ela fala que já está há 4 dias, no versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então isso aqui é uma dica para a gente entender, quando o Senhor, profeticamente no Salmo, ele fala assim, não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o meu corpo veja corrupção. O Salmo é 16, o Salmo 16, versículo 10, que é repetido no discurso de Pedro, no capítulo 2 de Atos, pois não deixarás a minha alma no inferno. Essa tradução é ruim, na realidade o original grego aqui fala Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O que é o Hades? O Hades é a condição, não é um lugar, né? Fala assim, tem um lugar com uma placa em cima, aqui é o Hades. Não. O Hades é a condição do morto, que é a condição do desencarnado. Então, uma pessoa quando morre, o seu corpo vai para a sepultura e o seu espírito e alma vão para o Hades, ou seja, ficam em estado de Hades, seja ela convertida ou não.
Nós sabemos pelo relato do rico e Lázaro que o rico, que era perdido, né, estava sofrendo no Hades, enquanto que Lázaro, o outro Lázaro, né, era o mendigo, estava desfrutando de um lugar de acolhimento no seio de Abraão, que era a maneira que os judeus se referiam a um lugar de paz e tranquilidade e descanso, o seio de Abraão. Então nós sabemos que o corpo vai virar pó, vai para a terra. Mas para ele começar a se deteriorar, ele vai começar a se deteriorar depois de 3 dias, no 4º dia. Porque aqui é o que Marta fala, né? Já está de 4 dias. De 4 dias. Já cheira mal, porque já está de 4 dias. E o Senhor ressuscitou depois de 3 dias. Então, ao mesmo tempo que ele não seria deixado a sua alma no Hades, o seu espírito e alma no Hades indefinidamente, ele ressuscitaria, né? Ele voltaria ao seu corpo, o espírito dele voltaria ao seu corpo. Da mesma maneira, o seu corpo não veria corrupção. Por quê? Porque seria ressuscitado antes do tempo que aqui nos é mostrado, que é quando ele estaria se corrompendo já o corpo, apodrecendo o corpo. E aqui nós vemos 2 reações interessantes das 2 irmãs. No versículo 20 de João 11, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Veja como é longo o diálogo de Jesus e Marta. Veja quantos pontos tem, né? Primeiro, ela sabe que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido, porque ela conhece que o Senhor tinha poder para curar a doença, mas ela não sabia que o poder do Senhor era muito maior, de até tirar da morte um que tinha morrido, né? E outra coisa, quando o Senhor fala que ele há de ressuscitar, ela responde: eu sei que há de ressuscitar. Marta sabia as coisas, mas realmente não sabia no coração as coisas, né? Então, a abordagem dela é muito diferente da abordagem que a sua irmã faz. As duas falam a mesma coisa, não é? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 21. E aí vão chamar Maria. Maria chegando no versículo 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que as abordagens das duas é diferente. Quando Marta chega, ela faz a mesma afirmação. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não diz aqui, que pelo que eu percebi, que Marta tinha se jogado aos pés do Senhor. O que Maria faz, porque ela estava acostumada a ficar naquela posição aos pés de Jesus. Então as duas irmãs crentes, né, discípulas do Senhor, mas com reações diferentes. E Marta tendo um conhecimento, mas um conhecimento limitado, porque ela só conhecia a ressurreição do último dia. E depois nós vamos aprender com os apóstolos que há mais de uma ressurreição. Existe a ressurreição dos mortos quando o Senhor Jesus vier buscar os que são seus.
e arrebatar os vivos também, né? Transformar os vivos. Ali serão ressuscitados todos os salvos desde Abel. Todos terão seus corpos restaurados e subirão juntamente, né? Aliás, subirão até primeiro, um lapso de tempo, com aqueles que forem transformados. Isso será o arrebatamento da igreja e o arrebatamento também, a ressurreição dos mortos em Cristo. Mas os outros mortos não ressuscitarão, permanecerão na morte. E é muito importante entender isso, porque a conversão e a salvação se dá em vida, não depois da morte. Depois que morreu, não adianta acender vela, não adianta fazer reza, não adianta fazer sacrifício, nada. Porque morreu, acabou a chance. Ou no caso do arrebatamento, aqueles que não creram até que chegou o arrebatamento, perderão a chance também, mesmo que irão continuar vivos por pelo menos 7 anos, até Cristo vir para julgar as nações. Porque no arrebatamento e na ressurreição dos mortos, ele não vem até o chão da terra. O encontro é nas nuvens. Ele desce até as nuvens e os ressuscitados sobem para encontrar-se com ele, e os transformados, os arrebatados, também sobem para se encontrar com ele nas nuvens. E dali voltam para o céu todos juntos. Mas quando ele vier para julgar as nações, ele descerá e colocar os seus 2 pés no Monte das Oliveiras. Essa é a vinda do Senhor para Israel e para o mundo, para julgar as nações. Você lê isso em Mateus 25, no capítulo 25 de Mateus. Mas então aqui nós vemos 2 mulheres piedosas, né, que cuidavam das coisas do Senhor, mas ao mesmo tempo Marta, sempre desconfiada e sempre questionando, e Maria simplesmente aceitando a palavra do Senhor. Porque quando ela chega, né, o Senhor vai falar no versículo 32, ela fala a mesma coisa que Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Né? Ela é aquela que estava tão perto do Senhor que ela não precisava de maiores explicações. Marta estava cuidando dos afazeres. Marta estava ocupada com as coisas desta vida. Maria não. Então, quanto menos ocupados nós estivermos com as coisas dessa vida e mais em comunhão aos pés do Senhor, menos dúvidas nós teremos, menos perguntas nós teremos a fazer a Ele. Porque mesmo aquelas coisas que nós não sabemos a resposta, nós vamos descansar, porque Ele tem a resposta, Ele vai cuidar no momento adequado. E no versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Alguém me perguntou hoje: por que Jesus chorou? Por que ele teria chorado? Pela perda de Lázaro? Não. Porque daqui a 5 minutos eles estariam batendo papo, alegremente. Porque o Senhor sabia que ia ressuscitar Lázaro. Então por que ele chorou? Ele chorou quando ele viu a corrupção, a destruição que o pecado tinha causado na criação. Porque imagina o Senhor no céu olhando para o mundo hoje. Ele só pode chorar mesmo, porque não tem nada daqui, desse mundo, que seja agradável aos olhos dele. Só chorar. E aí, quando ele vai, no versículo 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Né? Mas essa é a opinião dos judeus. É claro que o Senhor amava Lázaro, mas o choro ali era muito mais pela destruição que o pecado tinha causado do que de saudades de Lázaro, que ele ia ressuscitar dentro de poucos instantes. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os... Esse aqui é o que reclama, né? Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Aí, ó.
esse é o homem. Esse é o homem. Eles deviam saber que aquele que abriu os olhos do cego era capaz também de fazer qualquer coisa. Tinham que descansar nisso, como Maria descansava. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Como era costume, eles enterrarem em barrancos, né? Cortava uma rocha lá, abria um buraco, fazia tipo uma pequena gruta, e lá várias pessoas eram sepultadas ali. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu falei para você agora há pouco ali, você não entendeu ainda? Ele poderia, não fala isso, né? Nós não temos esse registro. Mas ele poderia muito bem dar um puxão de orelha nela. Porque ela continuava na sua incredulidade, limitando a capacidade e o poder do Senhor. A incredulidade limita o poder do Senhor, limita a capacidade. E aí ele faz uma oração ao Pai, não é? Mas a oração ele faz muito mais para os que estavam ali em volta do que se fosse uma oração privada, não é? Ele fala no versículo 41, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: sai para fora! Não. Não foi isso que ele fez. Clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Por que ele teve que falar o nome de Lázaro? Porque o poder da palavra do Senhor, vai haver um dia quando ele vai falar assim: sai para fora. E vão sair para fora todos os salvos. Vão sair das suas sepulturas. Mas aí é uma ressurreição definitiva, não é? Essa ressurreição de Lázaro aqui, ela é temporária. Nós não temos Lázaro andando pelas ruas da cidade hoje, porque ele morreu depois de alguma enfermidade, ou por algum motivo. Mas a hora que ele chama Lázaro, sai para fora, é porque se ele falasse sai para fora, né, se ali tivessem várias sepulturas, né, fosse um cemitério, sairiam para fora os mortos, porque ele tem poder para isso, a sua palavra tem poder. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, no versículo 44, e o seu rosto envolto num lenço. Como que ele saiu então? Aqui não diz. Mas se ele estava enrolado, nem uma múmia. Eles enfaixavam como uma múmia, né? E uma pessoa enfaixada com uma múmia não consegue andar. Então, na minha imaginação, eu acredito que saiu do túmulo aquele homem enrolado em faixas, simplesmente saindo, né? Sem pisar passos, sem dar passos. É assim que o Senhor faz sair do túmulo. Sem que haja, inclusive, a necessidade do morto fazer alguma coisa. Porque todo morto não faz nada, não é? Mas quando ele sai, o Senhor diz para os outros, para os discípulos: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, tire as faixas dele. Tire as faixas dele. E às vezes, boa parte do ministério cristão hoje é para ajudar a tirar as faixas dos mortos. Pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, enroladas com faixas de religião, de boas obras, de filosofia, e quando essa pessoa crê em Cristo, ela vem à vida nela. Ela de repente está viva. Mas agora o Senhor dá esse privilégio aos que são seus de tirar as faixas, de desenrolar a vida dela agora, de tirar aquilo que aprende, as coisas que estão prendendo essa pessoa, que muitas coisas podem ser até lícitas e boas, mas não servem para Deus e para o uso de Deus.
E aqui depois nós temos uma outra. Depois disso eles querem até matar, né? Matar Lázaro, porque o testemunho tinha sido muito impactante. Mas nós temos depois uma outra passagem no capítulo seguinte de João, e é muito bonita essa passagem, porque no versículo 1 fala: Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram depois ali uma ceia, em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e Maria. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então isso aqui também dá uma lição muito grande, muito importante para nós, porque a cena é a mesma daquela outra que o Senhor estava na casa de Lázaro, Marta cuidando das coisas para servir a mesa, e Maria aos seus pés, ouvindo as palavras do Senhor Jesus. Porque aqui, olha, versículo 2, fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E Maria, então, vai ficar aos seus pés agora numa outra condição, não mais de aprendizado, mas de adoração. De adoração. E por que o Senhor não... Por que Marta não fala nada agora? Porque ela aprendeu a lição da outra vez, né? Porque ela não fala assim: manda Maria me ajudar aqui, Senhor. Ela aprendeu a lição da outra vez. Então aqui nós vemos um trio em perfeita comunhão e serviço. Lázaro à mesa está representando a comunhão que todo crente deveria ter de estar com Jesus, com o Senhor, à mesa. Marta está servindo, está trabalhando, mas agora o seu foco está no Senhor e não no serviço. Porque antes estava no serviço. Tanto é que ela achava que ela não dava conta, precisava da ajuda de Maria e queria interromper aquilo que Maria estava fazendo, que era aprender da boca do Senhor. E Maria não está mais agora apenas aprendendo, mas está agora tendo até uma... Não sei o quanto ela sabia disso, provavelmente não, mas ela, dirigida pelo Espírito Santo, ela já fez algo que era a preparação para a morte de Jesus. Então, ainda que ela não soubesse todo o desdobramento do que ela fazia, o Senhor fala que ela estava ungindo a ele para o dia da sua sepultura. Ela tinha guardado aquele unguento para o dia da sepultura. Então aí nós vemos comunhão, serviço e adoração. As três coisas que são básicas e fundamentais na vida de cada cristão. Filipenses 2, quando ele fala: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E é bom esse exemplo de Marta e Maria, porque Marta, ainda que estivesse empenhada no serviço, era o serviço dela. Não era exatamente o serviço para o Senhor. Era o serviço que ela se sentia na obrigação de fazer, porque ela era uma pessoa assim, uma pessoa que tinha resposta para tudo, que buscava, tinha dúvidas. Mas Maria, ela quando encontra o Senhor, embora ela fale a mesma coisa que Marta falou, né, se o Senhor estivesse aqui ele não teria morrido, ela para aí. Porque para ela agora, a presença do Senhor satisfazia. Não precisava perguntar mais nada, não tinha dúvidas
que fossem tão importantes quanto a presença do próprio Senhor. Ela sabia que ele estando presente, as coisas se resolveriam. Assim é conosco também, né? Nós podemos ficar afligidos, às vezes, por muitas dúvidas, muitas dificuldades, mas quando nós confiamos no Senhor, não há mais dificuldade que ele não possa resolver. Tem até uma pergunta que constantemente as pessoas me fazem, né? Enquanto Lázaro estava morto, onde ele estava? Onde a sua alma e o seu espírito estavam? Eu, sinceramente, nunca procurei a resposta para isso, simplesmente fico ali naquilo que diz. O que não diz, né? Um dia eu vou saber. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.